Então, de volta, né, com os questionamentos que meus pacientes estão me fazendo, sempre me fizeram, e nesse momento de pandemia isso vem ficando cada vez mais intenso, né? Uma questão que foi posta para mim recentemente foi a importância de se viver em comunidade. Né? O interessante é que quando me colocaram isso, quando me perguntaram isso, sempre enxergaram a comunidade como sendo o bairro, como sendo a cidade, como sendo o município, uma coisa externa, né? E a gente precisa de entender o que é comunidade, né? As pessoas perderam um pouco a noção da etimologia da palavra comunidade, né? Comunidade é a coisa comum, né? Comum e dade. Dade, em latim, significa coisa, né? Comunidade, publicidade, universidade. Então, dade significa coisa. Então, comunidade é a coisa comum. E qual é a primeira comunidade que a gente precisa de aprender a conviver? É a família. O que há de comum nessa família? Então, a importância de se viver em comunidade? Sim, aprender a conviver com a família, com o que é comum, com as coisas comuns da família. E isso vai se estender para fora de casa. Nesse momento de pandemia, que a gente precisa de estar em casa, é aí que cada vez mais nós estamos tendo que aprender a conviver em comunidade, com as coisas comuns. E que antes era muito mais fácil de você se livrar disso, de você escapar desse convívio de uma coisa comum. Porque quando você vai conviver com aquilo que te agrada e com aquilo que te desagrada. E aí a gente volta a um outro vídeo, que é a importância de se dizer não. A gente pode voltar também para um outro vídeo que a gente coloca como manter o foco, né? Como manter um foco comum, como manter o foco em você mesmo, né? Como conviver em comunidade, como viver com o que é comum. Gente, não vamos entender comunidade como o externo, como o seu vizinho, como o seu bairro, como a sua cidade. Não. Comecemos a entender comunidade como família, aquilo que é comum. Se você aprender a conviver bem com a sua pequena comunidade, com a sua família, isso vai se refletir no âmbito macro, no âmbito maior, dentro do seu bairro e, consequentemente, dentro da sua cidade, dentro do seu estado, dentro do nosso universo, dentro do nosso planetazinho Terra. Então, conviver em comunidade é conviver com aquilo que é comum a todos. E se não é comum a todos, alguém está no prejuízo, alguém está sofrendo de falta. Então, é assim que o convívio em comunidade aparece mais. Todo mundo está... existe uma pandemia, existem pessoas que estão passando necessidade. Passar necessidade é não ter aquilo que deve ser comum a todos. E isso começa dentro de casa. Um abraço, até breve. E vocês podem me encontrar no meu canal, no canal... Lascou tudo.